ideal. Mais uma vez, a misericórdia infinita do Pai nos oferta a grata oportunidade de fazermos algumas reflexões em torno do Evangelho de Jesus. Este Evangelho que hoje compreendemos é o roteiro sublime para a nossa caminhada, para essa busca por encontrarmos o reino dos céus. O reino dos céus, que não é o espaço geográfico, mas é um estado da alma que deve ser construído por nós e que podemos vivenciá-lo aonde quer que venhamos a nos encontrar após ele ser instalado em nosso íntimo. Não importa onde vamos nos estar, mas se este reino dos céus estiver em nós, ele permanecerá e estará nos conduzindo sempre na perfeita conexão com o divino, com o Pai. Assim, só nos cabe pedirmos então a Jesus, aos amigos espirituais que têm nos acompanhado, que nos inspire, que nos auxilie, para que as reflexões de agora não fiquem guardadas somente no campo do nosso intelecto, mas que ela se transfira para o campo do nosso coração, onde sabemos ocorre a verdadeira mudança. E a vida é um constante movimento em direção à transformação e à renovação. A vida, podemos dizer, ela é símbolo de ação, ela é símbolo de movimento, porque aquilo que não se movimenta, aquilo que não age, não tem vida. Então, a ação, ela representa vida. E por isso é que observamos que tudo está em constante movimento, porque nós vivemos numa vida constante. A vida está em nós, a vida está na natureza, a vida está em todos os lugares. E exatamente por isso, quando nós observamos a natureza, que sempre nos traz lições preciosas, nós vamos perceber ali um movimento constante de transformação, um movimento constante de modificação. Desde os seres mais minúsculos que ali possamos observar, desde os seres maiores, todos eles se movimentam. Todos eles são colaboradores desta mudança, dessa transformação, num renovar de paisagem. Por isso mesmo, os estudiosos, os filósofos costumam dizer que é impossível mergulhar-se na água de um lago duas vezes na mesma água, porque após mergulharmos uma vez e quando formos fazer este mergulho por uma segunda vez, estas águas não serão mais a mesma. Elas terão se modificado, elas terão, de certa maneira, se renovado. Mesmo, é claro, que não possamos perceber isso com as nossas limitadas percepções. Assim também, podemos dizer, diante de uma paisagem que também está em constante mudança. Quando observamos uma paisagem, e se logo depois formos fazer essa observação por uma segunda vez, ela não será mais a mesma. Algumas mudanças ali terão se operado. Alguns animais, alguns seres ali terão modificado-se de posição. A própria vegetação, com seu processo de crescimento ínfimo, é claro, que ocorre em questões de segundo, mas terá ocorrido. E por isso, esta paisagem não será então a mesma. E vamos perceber então, diante desta verdade de mudanças, de transformações, que somente nós, o homem, considerado o ser inteligente da criação,
O ser dotado do livre-arbítrio é que tendemos muitas vezes a resistirmos esse processo. A resistirmos esse processo de mudança, de transformação e de crescimento. O que ocorre aí, por consequência, um prejuízo no nosso processo evolutivo. É claro que a evolução ela acontece independente da nossa vontade. E apesar, então, se analisarmos a história de muitos homens terem se mantidos acomodados, acovardados diante desse processo, a evolução aconteceu. Exatamente por isso é que hoje nós encontramos aqui num planeta melhorado, não somente no aspecto físico, com todo o desenvolvimento na área científica e tecnológica que hoje desfrutamos, mas também, claro, ocorreu no aspecto moral. Mas quando nós tendemos a colocar uma resistência, nós nos prejudicamos e podemos então, de certa maneira, retardar a nossa evolução. Como aquele aluno displicente, aquele aluno preguiçoso nos bancos escolares que não aproveita as lições como deveria. E ocorre aí então um processo de retardamento no seu aprendizado. Ele não acompanha os outros e muitas vezes tem que repetir aquela série, aquele ano, em decorrência, ou seja, da sua resistência às lições, ao aprendizado que estava lhe sendo proporcionado. Mas uma simples reflexão nos levará a compreender, então, de que o objetivo nosso, da nossa estadia aqui na Terra, não é outro senão o quê? A nossa evolução, o nosso crescimento. A própria vida constantemente nos convida a essa mudança, nos convida a renovarmos não somente no aspecto material, não somente no aspecto físico, é claro, porque o nosso organismo, o nosso corpo, ele sofre uma renovação constante, células morrem, outras surgem. Constantemente o nosso corpo está sendo renovado. E nós, em decorrência da nossa vontade, podemos também fazer aí algumas modificações, como muitos buscam através das cirurgias plásticas. Mas o verdadeiro objetivo da vida é qual? É a renovação de ordem espiritual, de nível íntimo. Por isso, aqueles que não buscam esta mudança, aqueles que não buscam a sua transformação, podem ser considerados como os vivos mortos, ou seja, eles estão vivos no aspecto material, mas estão mortos a nível espiritual. São aqueles seres que esqueceram a sua verdadeira essência ou que muitas vezes preferem ignorar, porque o seu desejo permanece somente em aproveitar os recursos, as facilidades que a vida lhe oferece, mas caminham pela vida na condição de verdadeiros zumbis, buscando apenas atender os convencionalismos sociais, os modismos da época, sem entender o que ele realmente deve buscar. E para melhor refletirmos sobre isso, nós buscamos a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 23. Quando Paulo assim nos diz: renovai-vos pelo Espírito no vosso modo de sentir. O que Paulo nos convida? Qual era o convite de Paulo para Efésios naquela época? Que o homem deve buscar renovar-se em espírito. Deixar para trás o homem velho, o homem imperfeito, o homem brutalizado. Renovar-se
no seu sentir, no seu sentimento, buscando cada dia e cada vez mais despertar o amor em seu ser. Esse amor, essência divina que está dentro de cada um de nós. Este amor que nos transforma, esse amor que verdadeiramente nos renova, este amor que verdadeiramente nos conduz em direção à luz, em direção à plenitude, ao reino dos céus, o qual todos nós temos sonhado, mas que hoje entendemos. Não é um espaço geográfico destinado aos eleitos, que nós não precisamos esperar o nosso desencarne para habitá-lo. Podemos e devemos começar a construí-lo a partir de agora, a partir de hoje, porque ele é uma construção íntima, que após conquistado, não importa o lugar em que venhamos a nos encontrar, ele permanecerá. Naquela condição de paz, naquela condição de plenitude, naquela condição de que há um Criador maior, regendo todas as coisas e nos direcionando sempre para o bem. Hoje nós entendemos que tudo aquilo que se mantém estagnado tende ao perecimento e à própria morte. Assim, é importante a atividade constante. A atividade, vamos lembrar aqui, não apenas aquela atividade profissional que realizamos, não aquelas atividades caseiras que realizamos, que são importantes sim, é claro, elas são auxiliares do progresso da humanidade, mas a atividade principal, aquela que se faz aqui dentro. A atividade de mudança, a atividade de renovação, a atividade de buscar sermos cada dia melhores. Vamos voltar a lembrar aqui a questão da natureza. O que ocorre com águas estagnadas? Acabam se transformando no local repletos de micro-organismos, de vermes destruidores. Acaba se transformando num líquido de morte. O que acontece com uma natureza, uma paisagem que não se renova? Acaba por desaparecer porque as folhas das árvores caem. Se não houver ali uma renovação, aquela natureza desaparece. Se as flores morrem e não dão lugar a novas flores, essa natureza desaparece. Assim, o movimento é necessário para que a vida se mantenha, para que o espírito, o ser sublime, cresça em direção à luz. Mas vamos lembrar então que nós, dentro da nossa condição de seres, muitas vezes acomodados, tendemos a ficarmos medrosos diante da mudança. Porque toda mudança, toda transformação exige esforço. Sabemos nós que as mudanças que ocorrem no campo físico, elas mexem conosco. E uma adaptação, às vezes, ao novo, nem sempre é uma tarefa fácil. E assim também, é claro, ocorre no campo do espírito. O mudar-se exige um trabalho árduo, um trabalho constante. Vamos pensar aqui, por exemplo, na questão da maledicência, que é um vício que a maioria de nós possuímos. A gente fala, olha, eu vou vencer o vício da maledicência em mim. E de repente encontramos com um amigo, com um parente, que começa a falar do outro. E aí, automaticamente, nós somos tentados a cair neste vício. E aí precisamos lembrar, eu quero vencer este mal em mim. Eu não quero mais criticar o outro. Eu quero
principalmente olhar para o meu universo interior. Eu quero principalmente cuidar do meu jardim interno e não mais ficar me ocupando com o outro, a não ser que essa ocupação seja no intuito de auxiliá-lo no seu progresso. Assim, é uma tarefa difícil vencer hábitos infelizes cultivados por nós durante tanto e tanto tempo. Temos encontrado, então, muitas vezes, grupos de pessoas que alegam que não estão no momento certo, na hora certa, para se dedicar a esta mudança, a essa renovação. Vamos lembrar aqui, os jovens quase sempre alegam: ah, não é o momento de eu cuidar dessas transformações, dessa mudança do meu eu interno. Eu preciso cuidar dos aspectos externos. Eu preciso fazer uma faculdade, eu preciso ter títulos acadêmicos, eu preciso trabalhar, ter sucesso no campo profissional, eu preciso constituir uma família, ter um lar. Então não é o momento. São, assim, muitas vezes, subterfúgios, desculpas que nós vamos inventando para deixarmos para depois. E vamos encontrar o grupo daquelas pessoas, digamos, mais velhas, já numa idade um pouco mais madura, que também costumam dizer: ah, eu estou muito cansado, eu não tenho mais energia, minha memória já não é mais tão boa, eu não consigo mais fazer mudanças, os hábitos já estão muito enraizados em mim. Eu não consigo mais fazer transformações em meu ser. Vou acabar desencarnando desse jeito. Ou seja, são desculpismos que nós vamos inventando, criando, de uma maneira de burlar a nossa própria consciência que está nos cobrando, para não fazermos essa mudança, para nos mantermos naquela zona de conforto. Ah, está bom assim do jeito que está. Para que eu vou mudar? Então, esquecemos de darmos energia, energia à vida em movimento, à vida em transformação, de cumprirmos com o nosso verdadeiro papel aqui. E se tantas vezes, então, nós somos convidados a mudarmos nos nossos aspectos intelectuais, conceituais, principalmente nos tempos atuais, que as mudanças se operam de uma forma bastante ciclópica, bastante rápida, né? Conceitos que algumas décadas, talvez há poucos anos, eram considerados verdadeiros, hoje não são mais. E nós, é claro, precisamos estarmos nos adaptando a esses conceitos, a essas mudanças, mas esse convite à mudança se dá de maneira ainda mais intensa no campo a nível moral e espiritual. Porque todos os dias podemos ter a certeza, a misericórdia do Pai nos envia um convite à nossa renovação, um convite à nossa mudança, um convite a iniciarmos este retorno em direção à sua casa. E se não percebemos esses convites, é porque quase sempre nós fazemos ouvidos ocos a esses convites, a essas advertências que chegam até nós. Mas, se atentarmos um pouquinho à nossa visão, à nossa sensibilidade, nós vamos perceber que desde o nosso levantar até o nosso deitar, e podemos ainda completar que ele se mantém durante o sono também,
porque durante o sono nós também estamos em atividade, o espírito está em atividade, os convites estão acontecendo. Transforme-se, renove-se, reerga-se, caminhe. Constantemente recebemos este convite. Nós lembramos aqui Emmanuel que assim nos fala de uma maneira muito sábia. Ele assim nos diz: um trabalhador poderá demonstrar altas características de inteligência e habilidade, mas se não possui devoção para com o serviço, será sempre um aparelho consciente de repetição, tanto quanto o estômago é máquina de digerir há milênios. E aí cabe a nós pensarmos: será que eu estou apenas repetindo? Repetindo velhas atitudes, velhos hábitos, sem nunca me modificar? E ele continua: só pela renovação íntima progride a alma no rumo da vida aperfeiçoada. Ou seja, só nos renovando intimamente é que nós iremos progredir, é que nós iremos caminhar em direção a essa conquista de uma vida em paz, de uma vida feliz. Porque voltamos a lembrar, nada disso está no externo. Tudo isso deve estar solidificado aqui, dentro do meu universo íntimo. E para a realização disso, desse desiderato, desta mudança, nós contamos aí há mais de 2000 anos com um roteiro seguro e sublime, que é o Evangelho de Jesus, que tem nos convidado incessantemente à renovação, nos pedindo: perdoe, ame, cresça, evolui, desperte o seu Deus interno, caminhe. São convites que nós encontramos ali no Evangelho de Jesus. Um convite constante à mudança, um convite constante à renovação. E o que tem nos dificultado, então, nesta busca? O que tem nos impedido de deixarmos o nosso comodismo e partirmos para esta ação? Podemos dizer que é uma única virtude. É a virtude da boa vontade. Porque recursos não nos faltam. Convites são incessantes. Energia nós temos aqui. Basta acioná-la. Então, o que nós precisamos é da boa vontade. Da boa vontade de utilizarmos todos estes recursos para a nossa mudança, para a nossa transformação, para a renovação íntima. Martins Peralva, em seu livro Estudando o Evangelho, nos fala que 3 itens podem ser observados como grandes colaboradores para o nosso processo de mudança. Ele nos fala o estudo, a meditação e o trabalho. E ele faz, então, uma dissertação sobre esses 3 itens, diz-nos ele. O estudo, a busca pelos conhecimentos elevados, nos leva a projetarmos a nossa mente em ideais superiores. Ou seja, deixamos o campo rasteiro daquilo que tantas vezes aqui observamos, notícias deprimentes, conversas degradantes, leituras nada edificantes. São muitas coisas que nos levam a desperdiçarmos o tempo e que nos levam a um processo de quase depressão. Porque quando vamos acumulando esse lixo em nós, sem buscarmos algo elevado, há uma tendência a quê? A uma queda. A queda
da nossa verdadeira essência. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecendo a verdade, nós saberemos quem verdadeiramente somos e, com certeza, caminharemos a passos seguros, sem sermos joguetes de forças externas, mas na certeza de que estamos cumprindo com aquilo que a vida está nos propondo. A meditação, que nos coloca em contato com o nosso eu superior, com o Deus interno que é em nós. Nada melhor do que fazermos aqueles momentos de silêncio, entrarmos em contato com este Deus interno, buscarmos a nossa energia. Diz os grandes estudiosos que a solução para todos os conflitos, para todos os problemas, está aqui dentro. As respostas para todas as indagações estão aqui dentro. Então, os momentos de silêncio e de meditação nos coloca em contato com este eu superior e nos leva, então, a encontrarmos respostas e soluções para todas as problemáticas que tantas vezes somos defrontados ao longo da nossa caminhada. Diz-nos Jesus, o reino de Deus está dentro de vós. Trabalho que nos coloca na posição de verdadeiros colaboradores da grande obra do Pai. O trabalho material, sim. O trabalho com as mãos, com o intelecto, que voltamos a falar aqui, como já dissemos anteriormente, são grandes colaboradores do progresso humano, nos auxilia também no nosso progresso, é claro, mas vamos lembrar aqui de um trabalho que muitas vezes nós esquecemos de refletir. O trabalho em nós mesmos, o trabalho na nossa casa interna, o trabalho de renovação, que muitas vezes é o mais difícil do que aquele trabalho remunerado, mais difícil do que aquele trabalho que prestamos na assistência social, o trabalho de descoberta do meu eu, o trabalho de burilar o meu eu, o trabalho de renovação interna. É na nossa perseverança, então, que possuireis as vossas almas. Sim, possuirmos a nós mesmos. Será que nós somos possuidores de nós mesmos? Muitas vezes nós nos colocamos na mão do outro, nós deixamos que o outro nos direcione, dite as regras, os conceitos que devemos seguir. Precisamos possuir a nós mesmos. E se desejamos assim que mudanças, que renovações se operem no nosso mundo, esta mudança, esta renovação, ela deve acontecer primeiramente em nós mesmos. De nada nos adianta sonharmos com uma humanidade mais fraterna, com um mundo mais renovado, se essa mudança não se iniciar aqui dentro de nós. Precisamos renovar a nós mesmos, para também conseguirmos perceber um mundo que se renova, um mundo que se transforma. Toda transformação que operamos em nós para melhor, consequentemente, é claro, irá refletir no outro, naqueles que estão mais próximos de nós e, consequentemente, esses que estão próximos, sentindo a mudança, vão levar esta mudança para outros grupos e esses grupos levarão para outros grupos. Até que um dia, toda esta humanidade estará transformada. Ou seja, a mudança se inicia através de pequeninos pontos e não numa totalidade geral.
mas são pequeninos seres que vão fazendo esta mudança. É importante, então, refletirmos: será que eu estou sendo este ponto de mudança? Será que eu estou sendo este colaborador para uma sociedade mais justa e mais fraterna? Será, então, pela nossa boa vontade. Colocarmos a nossa boa vontade em ação. E com esta boa vontade, nós iremos gradativamente renovando o nosso íntimo, não importando o tempo, não importando a nossa idade, não importando quais sejam as circunstâncias, porque o tempo todo, quando há boa vontade, nós somos capacitados para sermos colaboradores dessa transformação, da renovação do nosso planeta num mundo mais harmonioso, numa humanidade plenamente cristianizada, que deve ser o ideal de todos nós. Muita luz e muita paz em todos os corações.